Passa lá pelo processo da tribulação. Porque quando você estiver passando pelo processo da tribulação, é ali que vai vir a sua conversão verdadeiramente. Porque ali você vai ser firmado na fé. Ali você vai aprender a ter confiança em Deus. Ali vai ser brotado dentro do teu coração a força de Deus sobre a sua vida. Amém. E a igreja precisa entender isso. E você precisa entender isso. Você precisa experiências com o Senhor. E essa experiência, meu amado, vai mudar o teu caráter. Não pensa que você chegou na presença de Deus carrancudo e você vai continuar carrancudo. Não pensa que você chegou na presença de Deus cheio de ódio, cheio de mágoa e vai continuar dessa forma. Não vai. Porque quando você tem experiência com Deus que nós estamos falando, Jesus Cristo, Ele vai mudar a sua vida. Existe um ditado no mundo que diz assim: pau que nasce torto, morre torto. E eu acredito o seguinte: o pau que nasce torto, Jesus Cristo, Ele endireita. Porque o que é, na verdade, impossível para o homem, é aí que Jesus ele entra e é ali que Jesus ele faz. Às vezes com os nossos olhos nós olhamos e nós vemos e falamos, não tem mais jeito. Mas se a pessoa ela tiver um contato com Deus, se ela tiver uma experiência genuína e verdadeira com Deus no meio da tribulação, no meio da tempestade, ela vai realmente ter uma conversão verdadeira e valores vão ser mudados. Aquilo que você dá valor vai ser mudado na sua vida. Porque vai chegar a conversão do Senhor sobre a sua vida. Olha que interessante que aconteceu na vida de Davi. Davi é um exemplo de homem que teve experiências com Deus. Davi ele declara no livro de Salmos: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Davi ele foi um homem que ele teve que passar por provas, por tribulações, até mesmo ter caído diante da presença de Deus para aprender a ter experiências e buscar a face do Senhor. Ele passou pelo processo da tribulação. Ele passou, na verdade, por uma experiência genuína com Deus que levou ele a mudar de vida. E isso tem que acontecer nas nossas vidas, amém? Você quer a fortaleza de Deus sobre a sua vida? Os irmãos. Se você quer realmente a fortaleza de Deus sobre a sua vida, comece realmente uma mudança. Comece a gastar tempo com Deus. Comece a esperar mais em Deus. Tenha paciência. Se você é uma pessoa que não tem a paciência, aprende a ter paciência no meio da tribulação. Se você é uma pessoa nervosa, mude o seu caráter. Você é de Jesus. Você não vê Jesus nervoso em nenhum momento. Simplesmente ele foi como um cordeiro mudo até a cruz e a cruz de morte. E isso trouxe vida para ele. Trouxe vida para nós. Trouxe vida para aqueles que estavam ao lado dele. E Deus, Ele quer isso em nossas vidas. Precisamos realmente entender o reino de Deus para nós hoje. Você precisa entender a fortaleza de Deus que existe na sua vida. É necessário experiências para uma verdadeira conversão. Na verdade, principalmente nós mulheres, né? Principalmente a mulher, ela gosta de mudanças. Mulher gosta de se cuidar. Mulher gosta, vamos dizer, não em exagero, mas a mulher ela gosta de estar esbelta. Vamos dizer em outras palavras. Se vê uma gordurinha ali, já incomoda. A mulher já vai para a esteira. A mulher já começa a fazer ginástica. Já começa a querer mudar algumas coisas. Ela começa a fazer alguns exercícios para queima de gorduras. Não é verdade? Não é assim? Geralmente quando a mulher ela vê que ela está realmente engordando, ela começa, na verdade, a fazer certos tipos de exercícios para mudar. Então vamos ver isso como uma experiência de vida. Para os seus pecados, para os seus vícios sair, também é necessário às vezes que você passe pela esteira ou pelas tribulações. É necessário muitas das vezes que você passe por certos tipos de dificuldades, meu amado, para você aprender a força de Deus que está sobre a sua vida. Deus ele não quer que você faça nada sozinho, porque não é na força do seu braço. Você precisa entender o processo de Deus, porque o processo de Deus é melhor para as nossas vidas. O processo do Senhor sobre as nossas vidas sempre vai nos levar a uma comunhão verdadeira com Ele, a termos realmente experiências com o Senhor, a realmente abandonar pecados, vícios e tudo aquilo que nós damos valores. A experiência com Deus vai levar você a ter uma mudança de caráter, a esperar em Deus com paciência como Davi esperou.
Davi, ele teve lá os seus, vamos dizer, os seus momentos de falha. Mas Davi, ele aprendeu a confiar em Deus. Em todo o salmo que Davi, ele declara que Deus, ele é real, que Deus é a sua fortaleza, que Deus, ele é um Deus que salva, que ele sempre está falando, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Salvador, Deus é o meu ajudador, eu não temerei os meus inimigos quando se levanta contra mim, porque Deus, ele é a minha força, o Senhor é o meu juiz. Ele passou muitas das vezes por várias coisas, irmãos, mas ele entendeu que ele precisava ter uma comunhão, que ele precisava ter paciência em Deus, que ele precisava crer que Deus, ele não é como nós. Nós somos homens falhos, Deus, ele não falha. Nós dormimos, Deus, ele não dorme. Deus, ele não falha, Deus, ele é justo, ele é fiel. Nós descansamos, queremos nosso momento de descanso. Deus, ele não descansa. Que Deus maravilhoso. Olha que Deus tremendo, que não dorme. Um Deus que não descansa. Um Deus que sempre está trabalhando em favor dos seus filhos. Um Deus que na verdade ele tem para te dar muito mais do que você possa pensar ou pedir. Todos esses versículos que nós lemos aqui nos leva a crer que a palavra de Deus, quando você passa por tribulação, ela vai levar você a ter gozo, a ter alegria, a ter força, a ter experiência. Você já viu que geralmente o crente, quando ele está na tribulação, ele está andando lá de cabeça baixa? Meu Deus. Ele sempre, quando ele está passando por uma prova, por uma tribulação, em vez dele estar realmente com a fortaleza de Deus, a alegria de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, geralmente ele está lá com aquela cara de desânimo. Mas a palavra diz que Deus, ele é a nossa força. Então por que desânimo? Se Deus, ele é aquele que te ajuda, ele é a tua fortaleza. Abre lá em Jeremias 16, 19. Jeremias. Olha que Jeremias, ele declara. Diz aqui, 16, 19. Ó Senhor, fortaleza minha, força minha e refúgio meu no dia da angústia. Só o A. Olha aqui que ele declara aqui diante da palavra de Deus. Senhor, no dia da angústia, o Senhor é a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio, o Senhor é o meu respaldo. Ele aprendeu como no Salmo 105, que se ele buscasse a face de Deus continuamente, a presença do Senhor, e tivesse realmente experiências com Deus e mudança de caráter, Deus seria a força dele. O Senhor seria a fortaleza dele. E isso Deus, ele quer nos ensinar nesta noite. Você precisa estar firme diante das dificuldades. Para você enfrentar as dificuldades que têm vindo cada dia te afrontar, você precisa da força do Senhor. Para você estar realmente firme na presença de Deus. Muitas das vezes você tem vontade de desanimar, você tem vontade de parar, você tem vontade de desistir. Mas por que você ainda não entendeu que a força de Deus está sobre a sua vida? Que é através dessas tribulações que você está passando hoje, que Deus, ele vai levar você um pouquinho mais além. Então você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode olhar para trás, mas você tem que prosseguir. Você tem que entrar na esteira de Deus e fazer muitos exercícios ainda na presença do Senhor, para você ser aquilo que Deus, ele quer que você seja. É hora de crescimento, igreja. É hora realmente do avivamento vir sobre as nossas vidas. É hora realmente de você ter uma experiência com Deus de uma tal maneira que muita coisa na sua vida vai mudar. E aí você vai entender, Senhor, se o Senhor fez eu passar por essa tribulação, hoje eu entendo, Deus, que eu posso ajudar uma outra pessoa. Deus, hoje eu entendo que eu tenho a sua fortaleza dentro do meu coração. Deus, hoje eu entendo que quando eu passava naquele vale, as suas mãos estavam sobre a minha vida e o Senhor esteve comigo todo o tempo e o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me deixou. Tem coisas que Deus está nos ensinando.